Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos aqui fazendo um teste de live e gostaríamos nesse momento de agradecer a todos vocês, se puderem aí dar um ok pra gente, para ver como está chegando a nossa transmissão. E é um tempo difícil, mas que vamos se reinventando. Deus vai colocando sempre pessoas abençoadas em nossas vidas, para que nós possamos continuar levando a palavra de Deus a todas as pessoas, ao qual o Senhor tem nos concedido. Então, para mim é um motivo de muita alegria. Tem um amigo aí em Santa Cruz, Jorge Carolina, que tem me ajudado muito nesse tempo com a parte tecnológica, e isso tem sido bênção para a minha vida, e a gente vem se aperfeiçoando aí ao longo desse período. E contado com a graça de Deus nesse tempo, porque sabemos que é um tempo que vai exigir um pouco mais, né, de nós nos atentarmos para as circunstâncias que estão à nossa volta, e aquilo que a gente fazia às vezes normalmente no nosso automático já não pode mais ser, né? Então a gente vai ter que estar se reinventando nesse período. É um período de aprendizado, é um período de crescimento, é um período difícil. É um período em que nós vamos ter que ser mais vigilantes conosco mesmo, com relação àquilo que fazíamos normalmente. Hoje precisamos estar bem atento a isso. Eu sei que é uma fase que estamos vivendo, é uma fase de transição, não sabemos quanto tempo vai durar, mas cremos que Deus está no controle e é necessário nós contarmos com a direção de Deus para rompermos esse tempo difícil, um tempo em que nós precisamos muito entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesse tempo. Eu creio que Deus tem sempre, né, uma vontade perfeita, agradável para as nossas vidas. A Bíblia até nos conta lá no livro de Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 42, que fala acerca de um homem que chega a Jesus, né, e ele diz: Senhor, se tu quiseres, bem pode me curar. Né, e Deus manifesta o poder dele na vida daquele homem por meio da fé. O Senhor Jesus deixa claro que a vontade dele é que ele tivesse saúde, que tudo lhe fosse bem na sua vida. E nós precisamos, nesse tempo difícil, em que muitas notícias chegam, muitas situações nós estamos vivendo, né, de pessoas que às vezes têm nos procurado para poder auxiliarmos, não só com orientações, mas também com ajudas, alguns tipos de ajudas. E é necessário a gente estar sempre entendendo que Deus quer o melhor para nós, e que a vontade de Deus é que nós experimentamos de uma vida plena, uma vida saudável, uma vida abençoada em todo sentido. Então aquele homem, ao se aproximar do Senhor, ele cria, mas ele tinha algumas dúvidas no seu coração acerca da vontade de Deus para a sua vida, porque muitas das vezes a gente vive uma circunstância há tanto tempo na nossa vida que às vezes achamos que aquilo ali é normal. Nós, como ser humano, temos uma facilidade de nos adaptar ao momento que a gente vive. Isso, por um lado, é bom, e ao mesmo tempo pode ser perigoso, de nós nos acomodarmos com a situação que nós estamos vivendo e achamos que há uma normalidade naquilo. A própria Bíblia diz que não nos conformemos com esse mundo ou com a situação que às vezes o mundo nos impõe, mas que nós possamos crer na importância que existe um Deus que quer transformar o nosso ambiente. A vontade de Deus é tão plena, e a Bíblia deixa isso claro, que quando Deus criou o homem lá no Éden, lá no início, Deus colocou ele no paraíso, o melhor lugar do mundo, com todas as melhores condições, e tendo Deus como Senhor, como o conselheiro, como aquele que orientava o homem diariamente para a sua vida. E hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas que querem viver bem, querem viver nesse suposto paraíso, mas elas não
chamam Deus para fazer parte da sua vida. E por elas não terem um relacionamento com Deus, muitas das vezes ela não conhece ou desconhece a vontade de Deus para a sua vida. E aquele homem chega diante do Senhor e diz: Senhor, se tu quiseres, bem pode. E o Senhor deixa bem claro: eu quero, seja limpo. E ele ficou purificado de toda a sua lepra. Então é a vontade de Deus para as nossas vidas que todo mal, que toda impureza, que toda força que vem contra as nossas vidas, tentando de alguma maneira, né, gerar caos na nossa vida, gerar tristeza, gerar desânimo, gerar uma vida sem qualidade, porque o que Deus quer é que tenhamos uma vida de qualidade, uma vida abençoada, e às vezes não tomamos posse disso porque não temos conhecimento daquilo que Deus quer para nós. Então, Deus, ele tem, né, colocado diante de nós pela palavra, e a Bíblia diz que as bênçãos estão nas regiões celestiais. Eu preciso usar da minha fé, eu preciso tomar posse dessa fé, e através dessa fé, o que eu faço? Eu, né, tomo posse das bênçãos que estão num nível, né, celestial, e eu transporto elas pela fé num nível humano, no plano da minha existência. E aí eu passo a viver a plenitude, eu passo a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, que Deus abençoe você, que você possa, né, através dessa aproximação com Deus, porque aquele homem se aproxima de Deus devido a uma circunstância que ele estava vivendo, né? E tem até um dito que o homem não vem, ou vem pelo amor ou pela dor, né? E é melhor a gente sempre vir pelo amor. Mas muitas das vezes a dor, as circunstâncias que nós vivemos na nossa vida, ela nos leva a Deus. Ela nos leva a exercitar essa fé que sempre esteve viva dentro de nós, mas ela estava adormecida. E às vezes uma circunstância que a gente enfrenta, uma luta, um problema, uma dificuldade, ela faz que a gente venha buscar resgatar essa fé que estava lá adormecida dentro de nós. Essa fé que precisa ser ativada. E no momento que nós ativamos essa fé, uma fé viva em Deus e na palavra de Deus, nós passamos a tomar posse da palavra, passamos a tomar posse de todas as coisas que Deus tem para nós. Então eu quero aí agradecer você, a gente está aqui num teste, né? Eu aproveitei para dizer, use a sua fé, né? Não permita que ela esteja adormecida. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão conosco aqui nessa pequena live, nesse teste, mas que Deus possa, não queria passar em branco só como um teste, mas queria aproveitar e desejar para você que está nos ouvindo aí nessa tarde, que parou um pouquinho, talvez um pouco nessa correria sua, ou até mesmo nos afazeres de casa, porque embora estamos em casa, mas aparece tantas coisas para a gente fazer, e nesse momento você deu uma paradinha, e nós estamos aqui juntinhos. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, que você tenha consciência que é a vontade de Deus que você tenha saúde, é a vontade de Deus que você tenha uma vida plena, é a vontade de Deus que todas as coisas possam fluir de maneira positiva e abençoada na sua vida. Deus quer isso para você, mas eu preciso entender que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aquele homem tinha uma certa dúvida acerca do que Deus queria para a vida dele. Depois ele compreendeu, Jesus foi direto com ele, não usou meio termo, ele disse, eu quero, seja limpo. E na mesma hora aquele homem ficou limpo de toda a sua lepra, ele ficou abençoado, porque Deus quer que nós vivamos bem, que nós tenhamos qualidade de vida. Então, que Deus te abençoe, uma tarde abençoada, né? Que a graça poderosa do Senhor esteja presente na sua vida. Acho que está aí conosco o nosso irmão, né, nosso obreiro Ednilson. Deus te abençoe, Ednilson, que está aí com a gente, nos abençoando. Eu estou aqui com o Jorge Carolino, me apoiando aqui nessa live. Ele está ajudando aí, avisando algumas coisas para mim aí. Então, eu estou aqui. Sou muito tímido para isso. Estou aqui vermelho e nervoso, né, por estar aqui. Então,
Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Eu queria agradecer a todos os nossos obreiros, todos os nossos irmãos que têm orado por esse momento que a gente tem vivido. Eu quero agradecer você, servo de Deus, pastor, dirigente, mesmo você que tem a sua fé, seja qual for seu tipo de religião, a sua crença. Nós estamos aqui todos porque nessa hora é o momento de nós nos unirmos, independente de qualquer circunstância. É o momento de nós unirmos a nossa fé, unirmos a nossa esperança e cremos que nós podemos dar uma guinada em toda essa situação e não seremos jamais presos por nenhuma circunstância adversa imposta, seja por um vírus, seja por qualquer situação. Amém? Então, que Deus te abençoe. Vou eu aqui me despedindo e não termino. Amém? A paz, fica com Deus, fica na paz e curte aí, né? E vê isso, ficou legal.